O Hospital São Luís, um dos mais renomados estabelecimentos particulares de São Paulo, estava vivenciando mais uma noite agitada quando Eduardo Mendes chegou carregando sua esposa desacordada nos braços. Aos 47 anos, o empresário do ramo imobiliário era conhecido por sua postura sempre controlada e calculista, características que o haviam levado a construir um império avaliado em mais de 200 milhões de reais. Mas naquele momento, vestido com seu terno preto impecável e gravata de seda italiana, Eduardo era apenas um homem desesperado. Márcia, sua companheira de 15 anos de casamento, havia sofrido uma parada cardíaca súbita em casa durante o jantar. O que começou como uma conversa rotineira sobre os planos para o fim de semana transformou-se em pesadelo quando ela simplesmente desabou sobre a mesa, inconsciente. Eduardo jamais esqueceria o som da louça se quebrando no chão de mármore da sala de jantar, nem a sensação de impotência ao ver a mulher que amava com os lábios roxos e sem respirar. Ana Clara Oliveira estava no seu quarto dia consecutivo de plantão na UTI quando ouviu o alvoroço no corredor. Aos 26 anos, a jovem enfermeira era conhecida entre os colegas por sua dedicação excepcional e pela capacidade quase sobrenatural de manter a calma em situações críticas. Filha de uma faxineira e um pedreiro do interior de Minas Gerais, Ana havia conquistado sua formação através de muito esforço e sacrifício, trabalhando durante o dia e estudando à noite por quase 6 anos. Quando Eduardo irrompeu pela porta da emergência, carregando Márcia, Ana imediatamente assumiu o controle da situação. Seus gestos eram precisos e calculados, enquanto ajudava a transferir a paciente para a maca e iniciava os procedimentos de ressuscitação. O monitor cardíaco emitia aquele som aterrorizante que indicava a ausência total de atividade elétrica no coração de Márcia. Eduardo permanecia paralisado no canto da sala, observando sua esposa sendo conectada a diversos equipamentos. As mãos tremiam descontroladamente enquanto assistia Ana e a equipe médica trabalharem freneticamente para reverter o quadro. Dr. Ricardo Almeida, o cardiologista de plantão, assumiu a liderança dos procedimentos, mas foi Ana quem permaneceu constantemente ao lado de Márcia, monitorando cada mudança em seus sinais vitais. Após 40 minutos de manobras de ressuscitação, o coração de Márcia finalmente voltou a bater, mas sua condição permanecia extremamente crítica. O médico explicou a Eduardo que, embora tivessem conseguido estabilizar o quadro temporariamente, as próximas horas seriam decisivas. A falta de oxigenação prolongada poderia ter causado danos cerebrais irreversíveis, e a possibilidade de nova parada cardíaca era muito alta. Foi nesse momento que Eduardo, movido pelo desespero e pela gratidão, fez algo completamente impensável para alguém de sua posição social. Ele se aproximou de Ana, que continuava ajustando os equipamentos ao lado de Márcia, e sem qualquer aviso caiu de joelhos diante dela no meio da sala de emergência. Suas lágrimas caíam livremente sobre o piso hospitalar, enquanto suas palavras saíam entrecortadas pela emoção. Ana ficou completamente atônita com a cena. Nunca havia presenciado tamanha demonstração de vulnerabilidade, especialmente vinda de alguém que claramente pertencia às classes mais altas da sociedade. Eduardo segurava suas mãos com força, implorando com uma intensidade que tocou profundamente o coração da jovem enfermeira. Suas palavras ecoaram pela sala silenciosa, criando um momento que ficaria gravado para sempre na memória de todos os presentes. A promessa feita por Eduardo naquele momento parecia impossível de ser cumprida, mas Ana podia ver em seus olhos que cada palavra era sincera. Ela o ajudou a se levantar, assegurando-lhe que faria absolutamente tudo ao seu alcance para cuidar de Márcia, independentemente de qualquer recompensa. Para Ana, salvar vidas era sua vocação, não um negócio.
As próximas 12 horas seriam um teste de resistência física e emocional, tanto para Ana quanto para Eduardo, sem nenhum dos dois imaginar como essa noite transformaria suas vidas para sempre. Se essa história está tocando seu coração, assim como tocou o meu, deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Adoro saber que pessoas do Brasil inteiro acompanham essas histórias. Durante a madrugada, Ana Clara não saiu um só minuto do lado de Márcia. Enquanto outros funcionários do hospital faziam suas rondas rotineiras, ela permanecia vigilante, monitorando cada variação nos sinais vitais da paciente. Eduardo havia sido orientado a aguardar na sala de espera, mas de tempos em tempos aparecia na porta da UTI, observando através do vidro com uma expressão de angústia que comovia toda a equipe. Por volta das 3 da manhã, Márcia apresentou sinais de nova instabilidade cardíaca. Os equipamentos começaram a disparar alarmes e Ana imediatamente acionou a equipe médica de emergência. Dr. Ricardo retornou correndo, ainda com os cabelos desalinhados do cochilo que havia tirado em seu consultório. A situação era crítica. A pressão arterial de Márcia despencava rapidamente e seu coração mostrava arritmias perigosas. Ana sabia exatamente o que fazer. Com movimentos precisos e seguros, ela preparou as medicações necessárias enquanto o Dr. Ricardo avaliava os monitores. Sua experiência de 5 anos trabalhando na UTI, combinada com os inúmeros plantões noturnos que havia enfrentado, a tornavam uma peça fundamental da equipe. Outros enfermeiros mais experientes já haviam comentado entre si que Ana possuía um talento natural para situações de emergência. Eduardo permanecia do lado de fora, pressionando as mãos contra o vidro da UTI. Podia ver Ana trabalhando incansavelmente, seus gestos demonstrando uma competência e dedicação que o impressionavam profundamente. Durante toda a sua vida empresarial, ele havia aprendido a reconhecer pessoas excepcionais, e estava claro que Ana era uma delas. Sua postura profissional, mesmo em meio ao caos, transmitia uma confiança que o tranquilizava. As horas se arrastavam lentamente e Ana começava a sentir o cansaço físico dos dias consecutivos de trabalho. Suas pernas doíam, seus olhos ardiam pela falta de sono, mas ela não demonstrava qualquer sinal de fraqueza. Márcia havia se estabilizado temporariamente após a crise da madrugada, mas Ana sabia que ainda não estava fora de perigo. Os próximos procedimentos seriam cruciais para determinar se haveria sequelas permanentes. Durante uma breve pausa, Ana encontrou Eduardo na sala de espera. Ele estava sentado com a cabeça entre as mãos, claramente exausto pela tensão emocional da situação. Quando a viu se aproximar, levantou-se imediatamente, buscando em seu rosto algum sinal sobre o estado de Márcia. Ana o tranquilizou, explicando que sua esposa havia respondido bem aos medicamentos e que os sinais vitais estavam mais estáveis. Eduardo quis saber mais detalhes sobre o tratamento, demonstrando um interesse genuíno em compreender cada aspecto da condição de Márcia. Ana pacientemente explicou os procedimentos, usando termos simples para que ele pudesse entender. Durante essa conversa, Eduardo descobriu mais sobre a trajetória de Ana, ficando impressionado com sua dedicação aos estudos e sua paixão pela enfermagem. Por volta das 5 da manhã, Ana percebeu que Márcia começava a apresentar sinais sutis de melhora. Sua respiração estava mais regular e alguns reflexos neurológicos básicos haviam retornado. Eram indícios pequenos, mas significativos, que indicavam que o cérebro não havia sofrido danos irreversíveis pela falta de oxigenação. Ana sentiu uma onda de alívio, sabendo que havia uma esperança real de recuperação completa. Dr. Ricardo chegou para sua avaliação matinal e ficou surpreso com a evolução positiva de Márcia durante a noite.
Ele elogiou publicamente o trabalho de Ana, reconhecendo que sua dedicação e competência haviam sido fundamentais para manter a paciente estável durante as horas mais críticas. Outros membros da equipe médica também demonstraram admiração pelo desempenho excepcional da jovem enfermeira. Eduardo testemunhou esses elogios e ficou ainda mais impressionado com Ana. Via claramente que ela não era apenas uma funcionária cumprindo seu dever, mas uma profissional genuinamente comprometida com o bem-estar de seus pacientes. A humildade com que ela recebia os cumprimentos da equipe médica revelava um caráter que o tocava profundamente. Quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, Ana sabia que havia vencido a primeira batalha. Márcia estava respirando de forma independente e seus sinais vitais se mantinham estáveis há várias horas consecutivas. No entanto, ainda seria necessário aguardar mais algumas horas para ter certeza de que não haveria complicações adicionais. Ana olhou pela janela da UTI e viu Eduardo adormecido desconfortavelmente na cadeira da sala de espera, ainda vestindo o mesmo terno amarrotado da noite anterior. Aquela imagem de um homem poderoso, reduzido à sua humanidade mais básica pelo amor à esposa, tocou seu coração de uma forma que ela não esperava. O sol já estava alto quando Márcia abriu os olhos pela primeira vez em mais de 15 horas. Ana estava justamente verificando seus sinais vitais quando percebeu o movimento das pálpebras da paciente. Seu coração se acelerou de emoção, mas manteve a calma profissional enquanto avaliava o nível de consciência de Márcia. Os primeiros sinais eram extremamente positivos. Ela respondia a estímulos visuais e parecia reconhecer o ambiente ao seu redor. Eduardo foi imediatamente chamado para acompanhar esse momento crucial. Quando entrou na UTI e viu os olhos de Márcia abertos, suas pernas quase falharam. 16 anos de casamento e milhões de reais no banco não significavam nada comparados àquele momento simples de reconhecimento no olhar de sua esposa. Márcia ainda não conseguia falar devido aos equipamentos de suporte respiratório, mas sua mão se moveu ligeiramente quando Eduardo tocou seus dedos. Ana observava a cena com discreta emoção, sentindo uma satisfação profunda por ter contribuído para aquele reencontro. Dr. Ricardo chegou pouco depois e ficou visivelmente aliviado com a evolução do quadro. Após uma avaliação neurológica básica, confirmou que Márcia não apresentava sinais de comprometimento cerebral significativo. Era um verdadeiro milagre médico, considerando o tempo que ela havia ficado em parada cardíaca. Durante o restante da manhã, Ana coordenou cuidadosamente a retirada gradual dos equipamentos de suporte vital. Cada etapa era monitorada minuciosamente e Márcia respondia positivamente a todas as reduções de suporte médico. Quando finalmente conseguiu remover o tubo respiratório, as primeiras palavras de Márcia foram para agradecer Ana pelo cuidado recebido. Eduardo permanecia constantemente ao lado da esposa, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Ana podia perceber o amor genuíno que existia entre o casal, e isso a motivava ainda mais a garantir que Márcia tivesse a melhor recuperação possível. Mesmo com a evolução positiva, ainda era necessário manter observação rigorosa por pelo menos mais 24 horas. Por volta do meio-dia, Ana finalmente teve uma pausa em seus cuidados com Márcia. Ela se dirigiu ao vestiário para trocar o uniforme, que estava completamente suado após a longa jornada de trabalho. Diante do espelho, observou seu próprio rosto cansado, com olheiras profundas e cabelos desalinhados. Mesmo exausta, sentia uma sensação de realização profissional que tornava todo o esforço compensador. Quando retornou à UTI, encontrou Eduardo conversando animadamente com Márcia, que já demonstrava muito mais energia e lucidez. Doutor, Ricardo havia autorizado uma dieta líquida e a remoção de alguns monitores menos essenciais, sinais claros de que a recuperação estava progredindo excepcionalmente bem.
Ana verificou novamente todos os parâmetros vitais e ficou satisfeita com os resultados obtidos. Eduardo aproveitou um momento em que Márcia descansava para se aproximar de Ana. Sua gratidão era evidente em cada palavra que dirigia à jovem enfermeira. Ele mencionou novamente a promessa feita na noite anterior, mas Ana gentilmente desconversou, dizendo que estava apenas cumprindo seu dever profissional. Para ela, ver pacientes se recuperarem já era a maior recompensa possível. Durante a tarde, outros membros da família de Eduardo começaram a chegar ao hospital. Ana observou a chegada de pessoas elegantemente vestidas, claramente pertencentes ao mesmo círculo social do empresário. Todos demonstravam gratidão pela dedicação que ela havia demonstrado no cuidado com Márcia, e Ana se sentia ligeiramente desconfortável com tanta atenção. A supervisora de enfermagem, Sra. Helena, procurou Ana para parabenizá-la pelo excelente trabalho. Ela mencionou que raramente havia visto uma enfermeira demonstrar tamanha dedicação e competência em situações tão críticas. Ana agradeceu humildemente, lembrando que toda a equipe havia trabalhado em conjunto para salvar Márcia. No final da tarde, Dr. Ricardo autorizou a transferência de Márcia da UTI para um quarto particular. Era um sinal definitivo de que o perigo havia passado e que a recuperação estava no caminho certo. Ana acompanhou pessoalmente a transferência, certificando-se de que todos os equipamentos necessários estavam funcionando perfeitamente no novo ambiente. Eduardo insistiu para que Ana conhecesse melhor Márcia quando ela estivesse mais recuperada. Sua esposa havia perguntado especificamente sobre a enfermeira que havia cuidado dela durante a noite crítica, querendo agradecer pessoalmente por sua dedicação. Ana concordou em fazer uma visita rápida no dia seguinte, antes de iniciar seu próximo plantão. Quando Ana finalmente terminou seu turno e se preparava para ir para casa, Eduardo a abordou uma última vez. Seus olhos ainda demonstravam a emoção intensa das últimas 24 horas, e ele reiterou sua promessa com uma seriedade que a surpreendeu. Ana sorriu gentilmente, acreditando que se tratava apenas de palavras ditas no calor da emoção, sem imaginar que Eduardo era um homem que sempre cumpria suas promessas. 3 dias depois, Márcia estava visivelmente recuperada e conversava animadamente em seu quarto particular. Ana havia passado para uma visita de cortesia, como havia prometido, e ficou impressionada com a transformação da paciente. A mulher de 45 anos, que havia estado à beira da morte apenas alguns dias antes, agora irradiava vitalidade e gratidão. Durante a conversa, Ana descobriu mais sobre a vida do casal. Márcia contou que ela e Eduardo haviam se conhecido na universidade, quando ambos eram jovens e sonhavam em construir uma vida juntos. Eduardo havia começado com uma pequena construtora herdada do pai, e através de muito trabalho e algumas decisões inteligentes de investimento, havia expandido seus negócios exponencialmente ao longo dos anos. O que mais impressionou Ana foi descobrir que, apesar de toda a riqueza, Márcia e Eduardo haviam permanecido pessoas essencialmente simples em seus valores. Márcia mencionou que sempre se envolvera em trabalhos sociais e que Eduardo, embora discreto sobre isso, contribuía regularmente com várias instituições de caridade. Eles não tinham filhos, algo que Márcia mencionou com uma sombra de tristeza nos olhos. Eduardo chegou ao quarto durante a conversa, carregando um buquê de flores e alguns documentos de trabalho. Ana percebeu que, mesmo com a esposa se recuperando, ele não conseguia se desligar completamente dos negócios. Márcia brincou dizendo que o marido era viciado em trabalho, mas que ela já havia se acostumado com essa característica ao longo dos anos de casamento. Quando Ana mencionou que precisava ir embora para descansar antes do próximo plantão, Eduardo pediu para falar com ela em particular. Márcia incentivou a conversa, dizendo que o marido havia falado sobre Ana constantemente desde o episódio da emergência. Ana sentiu-se ligeiramente desconfortável com a situação, mas concordou em acompanhar Eduardo até o corredor.
No corredor silencioso do hospital, Eduardo assumiu uma postura mais séria e formal. Ele explicou que havia passado os últimos dias pensando sobre tudo o que havia acontecido e que havia chegado a uma conclusão importante. A dedicação de Ana havia tocado profundamente tanto ele quanto Márcia, e eles gostariam de demonstrar sua gratidão de uma forma mais concreta. Eduardo então revelou que havia consultado seus advogados sobre a possibilidade de cumprir a promessa feita na sala de emergência. Ana inicialmente pensou que ele estava brincando, mas a seriedade em sua expressão indicava o contrário. Ele explicou que possuía diversos imóveis, empresas e investimentos e que estava genuinamente disposto a transferir uma parte significativa de seu patrimônio para ela. Ana ficou completamente chocada com a proposta. Nunca havia imaginado que Eduardo falava sério sobre a promessa feita naquele momento de desespero. Ela tentou explicar que estava apenas cumprindo seu dever profissional e que não esperava nenhuma recompensa financeira por isso. Para ela, salvar vidas era sua vocação, não uma transação comercial. Eduardo insistiu que não se tratava de uma transação, mas de gratidão genuína. Ele explicou que havia percebido algo especial na dedicação de Ana, algo que ia além do dever profissional. Sua capacidade de se importar genuinamente com os pacientes e sua competência técnica impressionante mereciam reconhecimento. Ele e Márcia queriam fazer alguma coisa significativa para mudar a vida de Ana. A jovem enfermeira se sentiu overwhelmed com a situação. Suas origens humildes no interior de Minas Gerais não a haviam preparado para lidar com propostas de tamanha magnitude. Ela pediu tempo para pensar, explicando que precisava conversar com sua família antes de tomar qualquer decisão. Eduardo respeitou seu pedido, mas deixou claro que a oferta era séria e permaneceria aberta. Márcia, que havia escutado parte da conversa da porta do quarto, aproximou-se e segurou as mãos de Ana. Ela explicou que ela e Eduardo nunca tiveram filhos e que sempre se perguntaram como poderiam usar sua riqueza para fazer algo verdadeiramente significativo no mundo. A dedicação de Ana havia mostrado um caminho para isso. Ana saiu do hospital naquela tarde com a mente completamente perturbada. A caminho de casa, no ônibus lotado que a levava para seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, ela mal conseguia processar tudo o que havia ouvido. A diferença entre sua realidade atual e a proposta de Eduardo parecia tão absurda que chegava a ser surreal. Em casa, Ana ligou para seus pais no interior e contou toda a história. Sua mãe, Dona Maria, ficou inicialmente desconfiada, achando que poderia ser algum tipo de golpe. Seu pai, Senhor. João foi mais pragmático, sugerindo que ela conversasse com alguém de confiança antes de tomar qualquer decisão. Ambos concordaram que a proposta parecia boa demais para ser verdade. Naquela noite, Ana teve dificuldades para dormir. Sua mente não conseguia parar de pensar nas possibilidades que a proposta de Eduardo poderia representar, mas também nos riscos e complicações que poderiam surgir. Ela se questionava se merecia tal reconhecimento e se estava preparada para as mudanças que isso poderia trazer para sua vida. Ana passou uma semana inteira refletindo sobre a proposta de Eduardo. Durante seus plantões no hospital, encontrava dificuldades para se concentrar completamente no trabalho, pois sua mente constantemente voltava à conversa no corredor. Seus colegas perceberam que algo a incomodava, mas ela preferiu manter o assunto em segredo até tomar uma decisão definitiva. A supervisora de enfermagem, Sra. Helena, chamou Ana para uma conversa particular. Ela havia notado que a jovem enfermeira parecia distraída e queria ter certeza de que não havia problemas pessoais afetando seu desempenho profissional. Ana tranquilizou sua supervisora, explicando que estava passando por algumas decisões importantes em sua vida pessoal, mas que isso não interferiria em seu trabalho. Durante essa semana, Eduardo visitou Márcia diariamente.
E sempre que encontrava Ana no hospital, perguntava discretamente se ela havia chegado a alguma conclusão. Ana apreciava sua paciência e o fato de ele não pressionar por uma resposta imediata. Márcia também demonstrava interesse genuíno no bem-estar de Ana, perguntando sobre sua família e seus planos para o futuro. Ana decidiu procurar o conselho de sua professora favorita da faculdade, doutora Fernanda, que havia sido sua mentora durante os anos de formação. A professora ouviu atentamente toda a história e ficou impressionada tanto com a dedicação profissional de Ana, quanto com a generosidade inusitada do casal. Ela sugeriu que Ana considerasse cuidadosamente não apenas os aspectos financeiros, mas também as implicações éticas e emocionais da situação. Doutora Fernanda aconselhou Ana a solicitar que Eduardo formalizasse sua proposta por escrito, incluindo todos os detalhes específicos do que estava sendo oferecido. Ela também sugeriu que Ana consultasse um advogado independente para garantir que compreendesse completamente todas as implicações legais de aceitar tal presente. Ana agradeceu os conselhos e prometeu seguir essas recomendações. No final da semana, Ana finalmente procurou Eduardo no hospital para dar sua resposta. Ela explicou que estava disposta a considerar seriamente sua proposta, mas que precisava entender exatamente o que estava sendo oferecido e quais seriam as expectativas em retorno. Eduardo ficou visivelmente aliviado e prometeu providenciar todos os documentos necessários através de seus advogados. Eduardo revelou então os detalhes específicos de sua proposta. Ele pretendia transferir para Ana a propriedade de 3 apartamentos residenciais em bairros nobres de São Paulo, além de um valor em dinheiro equivalente a 5 anos do salário atual dela. O valor total da oferta chegava próximo a R$ 2 milhões, uma quantia que Ana jamais havia imaginado possuir em toda a sua vida. Ana ficou novamente impressionada com a generosidade da proposta, mas insistiu que precisava consultar um advogado antes de dar uma resposta definitiva. Eduardo concordou completamente e até mesmo se ofereceu para indicar profissionais de confiança, embora Ana tenha preferido buscar indicações independentes para evitar qualquer conflito de interesse. Márcia participou da conversa e reiterou que a decisão de Eduardo tinha seu total apoio. Ela explicou que ambos haviam discutido extensivamente o assunto e que se sentiam genuinamente motivados a fazer essa transferência patrimonial. Para eles, representava uma forma de retribuir não apenas a Ana, mas também ao universo, por terem recebido uma segunda chance de vida juntos. Ana solicitou 2 semanas adicionais para consultar o advogado recomendado por sua antiga professora e para conversar novamente com sua família. Eduardo concordou prontamente, explicando que uma decisão de tal magnitude merecia ser tomada com cuidado e reflexão adequada. Ele forneceu seus contatos diretos para que Ana pudesse comunicar sua decisão final quando estivesse pronta. Durante os dias seguintes, Ana consultou o Dr. Marcos Oliveira, um advogado especializado em direito civil que havia sido recomendado por doutora Fernanda. O advogado analisou cuidadosamente a proposta de Eduardo e confirmou que se tratava de uma doação legal e legítima, sem aparentes problemas jurídicos. Ele também explicou todos os aspectos tributários envolvidos na transação. Ana também teve longas conversas telefônicas com seus pais, que inicialmente se mostraram preocupados com as possíveis implicações de aceitar um presente de tal magnitude. Dona Maria temia que houvesse expectativas ocultas por trás da generosidade, enquanto Sr. João se preocupava com as mudanças que tanta riqueza poderia trazer para a personalidade e os valores de sua filha. Gradualmente, seus pais começaram a compreender que se tratava de uma oportunidade única de transformar não apenas a vida de Ana, mas também de toda a família. Dona Maria mencionou que sempre sonhara em parar de trabalhar como faxineira e ter mais tempo para cuidar da saúde, enquanto o Senhor
João admitiu que gostaria de conseguir tratamento médico adequado para seus problemas na coluna. No final das 2 semanas, Ana havia tomado sua decisão. Ela ligou para Eduardo e marcou um encontro no hospital para comunicar sua resposta final. Seus sentimentos eram uma mistura de nervosismo, expectativa e gratidão, sabendo que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Ana chegou ao hospital na manhã marcada com uma sensação de borboletas no estômago. Havia ensaiado mentalmente várias vezes como comunicaria sua decisão a Eduardo e Márcia, mas ainda se sentia nervosa com a magnitude do momento. Ela encontrou o casal no quarto particular, onde Márcia já se preparava para receber alta hospitalar no dia seguinte. Eduardo e Márcia perceberam imediatamente a tensão no rosto de Ana e a convidaram para sentar confortavelmente. Ana respirou fundo e explicou que havia passado as últimas semanas refletindo cuidadosamente sobre a proposta deles. Ela mencionou as consultas com o advogado, as conversas com sua família e com sua antiga professora, demonstrando que havia levado a decisão muito a sério. Com voz ligeiramente trêmula, Ana comunicou que havia decidido aceitar a generosa oferta do casal. Eduardo e Márcia se abraçaram emocionados e Ana pôde ver lágrimas de alegria nos olhos de ambos. Para eles, poder retribuir de forma concreta a dedicação de Ana representava muito mais do que simplesmente dar dinheiro. Era uma forma de dar significado à segunda chance de vida que haviam recebido. Eduardo explicou que já havia instruído seus advogados para preparar todos os documentos necessários para a transferência dos imóveis e dos recursos financeiros. Ele estimava que todo o processo legal levaria cerca de 30 dias para ser concluído, considerando os trâmites burocráticos necessários. Ana ficou impressionada com a eficiência e seriedade com que Eduardo tratava todos os aspectos da transação. Márcia, então, surpreendeu Ana com uma revelação adicional. Ela explicou que ela e Eduardo haviam conversado sobre criar uma pequena fundação em nome de Ana, focada em apoiar jovens enfermeiros de origem humilde que demonstrassem dedicação excepcional em seu trabalho. Eles acreditavam que isso multiplicaria o impacto positivo da generosidade deles, ajudando outras pessoas como Ana a realizarem seus sonhos profissionais. Ana ficou completamente emocionada com essa ideia adicional. A possibilidade de usar parte dos recursos recebidos para ajudar outros profissionais de enfermagem tocou profundamente seu coração. Ela mencionou que conhecia vários colegas talentosos que enfrentavam dificuldades financeiras para continuar seus estudos ou especialização e que ficaria honrada em poder contribuir para suas trajetórias. Eduardo forneceu a Ana os contatos de sua equipe jurídica e financeira, explicando que eles a auxiliariam em todos os aspectos práticos da transição patrimonial. Ele também sugeriu que Ana considerasse contratar seus próprios consultores financeiros independentes para ajudá-la a administrar adequadamente os novos recursos. Ana agradeceu os conselhos, reconhecendo que não possuía experiência prévia com questões financeiras de tal magnitude. Durante a conversa, Ana aproveitou para expressar suas preocupações sobre como sua vida mudaria após receber os recursos. Ela temia perder sua motivação para o trabalho ou que os colegas a tratassem de forma diferente. Eduardo e Márcia a tranquilizaram, explicando que riqueza material não precisava mudar seus valores essenciais e que sua vocação para a enfermagem certamente permaneceria intacta. Márcia sugeriu que Ana considerasse usar parte dos recursos para investir em sua própria educação continuada, talvez cursando uma especialização ou até mesmo um mestrado na área de enfermagem. Ana ficou entusiasmada com essa possibilidade, admitindo que sempre havia sonhado em se especializar em cuidados intensivos, mas que nunca havia tido recursos financeiros para investir nessa formação adicional.
Eduardo mencionou que gostaria de manter contato com Ana mesmo após a conclusão da transferência patrimonial. Ele e Márcia haviam desenvolvido um carinho genuíno pela jovem enfermeira e esperavam que ela os considerasse amigos para toda a vida. Ana respondeu que se sentiria honrada em manter essa amizade, pois também havia desenvolvido um grande respeito e carinho pelo casal. Antes de se despedirem, Eduardo entregou a Ana um cartão com os contatos de todos os profissionais que a auxiliariam durante o processo de transferência. Ele também forneceu seu número pessoal de telefone, pedindo que ela o procurasse imediatamente se surgisse qualquer dúvida ou dificuldade durante o processo. Ana guardou cuidadosamente o cartão, sentindo-se grata pela atenção e cuidado que Eduardo demonstrava. Quando Ana saiu do quarto do casal, seus passos pareciam mais leves apesar da responsabilidade que agora carregava. Ela sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele momento, mas sentia-se confiante de que seria capaz de honrar a confiança que Eduardo e Márcia haviam depositado nela. Durante o trajeto de volta para casa, Ana começou a imaginar todas as possibilidades que se abriam diante dela. Pela primeira vez em sua vida, não precisaria se preocupar com contas pendentes ou com a necessidade de trabalhar em múltiplos plantões para complementar a renda. Poderia focar completamente em sua paixão pela enfermagem e ainda ajudar sua família a ter uma vida mais confortável. No dia seguinte, Ana recebeu uma ligação do escritório de advocacia de Eduardo. O advogado responsável, Dr. Henrique Castilho, agendou uma reunião para a semana seguinte para explicar todos os detalhes legais da transferência patrimonial. Ana sentiu-se aliviada ao saber que todo o processo seria conduzido de forma transparente e profissional, minimizando suas preocupações sobre possíveis complicações futuras. A reunião no escritório de advocacia foi uma experiência completamente nova para Ana. O edifício comercial de luxo na região da Faria Lima contrastava drasticamente com os ambientes simples que ela conhecia. Dr. Henrique Castilho a recebeu em uma sala de reuniões elegante com vista panorâmica da cidade de São Paulo e pacientemente explicou cada aspecto legal da doação que Eduardo pretendia fazer. Os documentos revelaram que Eduardo havia sido ainda mais generoso do que Ana imaginara. Além dos 3 apartamentos mencionados anteriormente, ele incluíra um valor adicional em uma conta poupança especificamente destinada ao pagamento de impostos e taxas relacionadas à doação. Ana ficou comovida ao perceber que Eduardo havia pensado em todos os detalhes para garantir que ela não enfrentasse surpresas desagradáveis no futuro. Doutor Henrique explicou que um dos apartamentos estava localizado na Vila Madalena, outro em Pinheiros e o terceiro no Itaim Bibi, todos em regiões valorizadas da capital paulista. Cada propriedade possuía características diferentes. Um era maior e adequado para moradia, enquanto os outros 2 eram menores e ideais para locação, proporcionando uma renda mensal substancial para Ana. Durante a semana seguinte, Ana acompanhou Eduardo em visitas aos 3 apartamentos. Ela ficou impressionada com a qualidade e localização dos imóveis, reconhecendo que representavam muito mais do que simples investimentos. Eram oportunidades de transformar completamente sua situação financeira e a de sua família. O apartamento da Vila Madalena, com 2 quartos e uma vista linda, seria perfeito para ela morar. Ana também começou a receber orientações de uma consultora financeira independente, doutora Patrícia Lima, que Eduardo havia recomendado. A consultora explicou estratégias para administrar adequadamente o patrimônio recebido, incluindo opções de investimento conservador que garantiriam renda passiva por muitos anos. Ana se sentia como uma estudante aprendendo uma matéria completamente nova. Paralelamente aos aspectos financeiros, Ana começou a pesquisar programas de especialização em enfermagem.
Descobriu um excelente curso de pós-graduação em cuidados intensivos na Universidade de São Paulo, algo que sempre havia sonhado cursar, mas nunca pudera considerar devido aos custos envolvidos. Agora, pela primeira vez, esse sonho parecia realizável. Suas conversas com os pais também evoluíram durante esse período. Dona Maria havia decidido reduzir sua carga horária de trabalho e finalmente tratar adequadamente seus problemas de artrite, enquanto o Sr. João marcou consultas com especialistas para cuidar de suas dores nas costas. Ana sentiu uma alegria imensa ao poder proporcionar esses cuidados médicos para seus pais. Eduardo acompanhou de perto todo o processo de transição, demonstrando genuíno interesse no bem-estar de Ana. Ele a apresentou a outros contatos profissionais que poderiam ser úteis em sua nova situação financeira, sempre respeitando sua independência e autonomia para tomar suas próprias decisões. Ana apreciava essa abordagem respeitosa e cuidadosa. Márcia, que havia recebido alta médica e se recuperava completamente em casa, mantinha contato regular com Ana através de mensagens e telefonemas. Ela compartilhava detalhes sobre sua recuperação e sempre perguntava sobre os progressos de Ana com os novos investimentos e planos educacionais. Uma amizade genuína estava se desenvolvendo entre as duas mulheres. No hospital, Ana mantinha sua rotina normal de trabalho, mas seus colegas começaram a perceber uma mudança sutil em sua energia e confiança. Ela parecia mais otimista e relaxada, embora mantivesse exatamente o mesmo nível de dedicação profissional. Alguns colegas notaram que Ana havia começado a falar sobre planos de especialização, algo que nunca havia mencionado anteriormente. Senhora Helena convocou Ana para uma conversa sobre seu desenvolvimento profissional. A supervisora havia percebido o interesse renovado de Ana em educação continuada e queria discutir possibilidades de crescimento dentro do próprio hospital. Ana ficou grata pela atenção, mas preferiu não revelar ainda os detalhes sobre sua mudança de situação financeira. Ao final do mês, todos os documentos legais estavam prontos para assinatura. Ana havia tomado todas as precauções recomendadas por seus consultores e se sentia confiante para formalizar a aceitação da doação de Eduardo. A cerimônia de assinatura seria realizada no escritório de advocacia com a presença de todas as partes envolvidas e suas respectivas representações legais. A cerimônia de assinatura dos documentos foi um momento solene e emocionante. Ana chegou ao escritório de advocacia acompanhada de Dr. Marcos Oliveira, seu advogado, enquanto Eduardo e Márcia estavam presentes com toda a sua equipe jurídica. O processo durou aproximadamente 2 horas, com explicações detalhadas sobre cada documento e suas implicações legais. Quando Ana assinou o último documento, oficializando a transferência dos imóveis e recursos financeiros, ela sentiu uma mistura de incredulidade e gratidão. Eduardo e Márcia a abraçaram calorosamente, reiterando que se sentiam honrados em poder retribuir sua dedicação de forma tão significativa. Para eles, aquele momento representava o fechamento de um ciclo e o início de uma nova fase para todos os envolvidos. Nos dias seguintes, Ana começou a experimentar as primeiras mudanças práticas em sua vida. Ela visitou o apartamento da Vila Madalena, que seria sua nova residência, e ficou emocionada ao imaginar-se morando naquele espaço elegante e confortável. O contraste com seu pequeno apartamento na periferia era imenso, mas Ana prometeu a si mesma que não deixaria a nova situação financeira mudar seus valores essenciais. Ana também iniciou o processo de colocar os outros 2 apartamentos para locação, seguindo as orientações de doutora Patrícia Lima. A renda mensal projetada desses aluguéis seria suficiente para cobrir todas suas despesas básicas, proporcionando uma segurança financeira que ela nunca havia experimentado.
Pela primeira vez em sua vida, Ana não precisaria se preocupar com o pagamento de contas no final do mês. Com sua situação financeira estabilizada, Ana pôde finalmente se inscrever no programa de pós-graduação em cuidados intensivos da USP. O processo seletivo era rigoroso, mas sua experiência prática no hospital e suas excelentes recomendações profissionais a colocavam em uma posição competitiva. Ana estudou intensivamente para a prova de admissão, sentindo-se motivada como nunca antes. Eduardo mantinha contato regular com Ana, acompanhando sua adaptação à nova realidade. Ele a aconselhou sobre investimentos conservadores e a apresentou a outros profissionais que poderiam auxiliá-la em diferentes aspectos de sua nova situação financeira. Ana apreciava esses cuidados, reconhecendo que Eduardo genuinamente se preocupava com seu bem-estar a longo prazo. Ana também começou a planejar as melhorias na vida de seus pais. Ela conseguiu alugar uma casa mais confortável para eles em sua cidade natal e providenciou todos os tratamentos médicos que eles precisavam há anos, mas não podiam custear. Ver a alegria de Dona Maria ao saber que poderia reduzir sua carga de trabalho foi um dos momentos mais gratificantes que Ana já havia experimentado. No hospital, Ana mantinha sua rotina profissional normalmente, mas agora podia se concentrar exclusivamente na qualidade de seu trabalho sem se preocupar com horas extras para complementar a renda. Seus colegas perceberam uma mudança positiva em sua energia e disposição, embora Ana ainda mantivesse discrição sobre as mudanças em sua vida pessoal. Senhora Helena notou a melhoria no desempenho de Ana e a chamou para conversar sobre oportunidades de liderança dentro da equipe de enfermagem. Ana ficou honrada com o reconhecimento, mas explicou que preferia focar primeiro em sua especialização acadêmica antes de assumir responsabilidades administrativas adicionais. A supervisora respeitou sua decisão e prometeu manter as oportunidades abertas para o futuro. 3 meses após a assinatura dos documentos, Ana finalmente se mudou para o apartamento da Vila Madalena. A mudança foi um marco simbólico importante, representando fisicamente a transformação que havia ocorrido em sua vida. Ana convidou Eduardo e Márcia para conhecer sua nova casa, e o casal ficou emocionado ao ver como ela havia decorado o espaço com simplicidade e bom gosto. Durante o jantar de inauguração da nova casa, Ana compartilhou com Eduardo e Márcia seus planos para a fundação que haviam sugerido. Ela havia desenvolvido uma proposta estruturada para bolsas de estudo destinadas a enfermeiros de baixa renda, incluindo critérios de seleção baseados tanto em mérito acadêmico quanto em necessidade financeira. Eduardo ficou impressionado com a seriedade e organização da proposta. Márcia sugeriu que incluíssem também um programa de mentoria, onde enfermeiros experientes orientariam os beneficiários das bolsas em suas trajetórias profissionais. Ana adorou a ideia, reconhecendo que orientação adequada poderia ser tão valiosa quanto o suporte financeiro. Eles decidiram nomear a iniciativa como Fundação Esperança, simbolizando a esperança que Ana havia representado para Márcia durante sua crise médica. Ana encerrou aquele dia refletindo sobre como uma única noite no hospital havia transformado completamente sua trajetória de vida. Ela se sentia grata não apenas pela generosidade de Eduardo e Márcia, mas também pela oportunidade de usar sua nova situação para ajudar outras pessoas que enfrentavam desafios similares aos que ela havia conhecido. 6 meses depois da mudança para o apartamento da Vila Madalena, Ana havia se adaptado completamente à sua nova rotina de vida. Seus estudos na pós-graduação da USP estavam progredindo excepcionalmente bem, e ela descobriu que ter segurança financeira permitia que se dedicasse muito mais profundamente aos aspectos teóricos e científicos da enfermagem. Seus professores frequentemente elogiavam sua participação ativa e suas contribuições inovadoras para as discussões acadêmicas.
A Fundação Esperança havia sido oficialmente estabelecida e já estava selecionando seus primeiros beneficiários. Ana trabalhava diretamente com Eduardo e Márcia na avaliação das candidaturas e ficou impressionada com a qualidade e dedicação dos jovens enfermeiros que se inscreveram para as bolsas. Muitos deles tinham histórias pessoais similares à sua, vindos de famílias humildes, mas com grande determinação para crescer profissionalmente. No hospital, Ana havia sido promovida para uma posição de enfermeira sênior, reconhecimento oficial de sua competência e liderança natural. Ela agora orientava enfermeiros mais novos e participava de decisões importantes sobre protocolos de cuidados intensivos. Seus colegas respeitavam sua experiência e frequentemente buscavam seus conselhos em situações complexas. Ana também havia começado a ministrar palestras em escolas de enfermagem sobre cuidados em emergências cardíacas. Sua experiência com o caso de Márcia, combinada com seu aprofundamento teórico através da pós-graduação, a tornaram uma referência respeitada na área. Ela descobriu que tinha talento para ensinar e que se sentia realizada ao transmitir conhecimento para futuras gerações de enfermeiros. Eduardo e Márcia se tornaram presença constante em sua vida, não apenas como benfeitores, mas como amigos genuínos. Eles frequentemente a convidavam para jantares em sua casa, onde Ana conheceu outros casais do círculo social deles. Ela se adaptou gradualmente a esses ambientes sociais diferentes, mantendo sempre sua autenticidade e simplicidade natural. Durante uma dessas reuniões sociais, Ana conheceu o Dr. Felipe Santos, um jovem médico cardiologista que havia se especializado no exterior. Felipe ficou impressionado com os conhecimentos técnicos de Ana e com sua paixão pela enfermagem intensiva. Eles começaram a trocar experiências profissionais e, gradualmente, desenvolveram uma amizade que evoluiu para algo mais profundo. A relação entre Ana e Felipe se desenvolveu naturalmente ao longo de alguns meses. Ele vinha de uma família de médicos, mas demonstrava os mesmos valores humanos e éticos que Ana admirava. Felipe respeitava completamente a trajetória de Ana e nunca demonstrou qualquer interesse em sua nova situação financeira. Estava genuinamente atraído por sua personalidade e competência profissional. Ana também intensificou seu trabalho voluntário em comunidades carentes de São Paulo, usando sua experiência para capacitar agentes comunitários de saúde em primeiros socorros básicos. Essa atividade a conectava novamente com suas origens humildes e lhe dava uma sensação de propósito que ia além de sua carreira profissional. Eduardo e Márcia apoiavam entusiasticamente essas iniciativas sociais. Seus pais visitaram Ana em São Paulo pela primeira vez desde sua mudança e ficaram impressionados com a transformação em sua vida. Dona Maria chorou de emoção ao ver a filha morando em um apartamento tão bonito e confortável. Senhor, João se sentiu orgulhoso ao perceber que Ana havia mantido sua humildade e seus valores familiares, apesar de todas as mudanças. Durante a visita dos pais, Ana os levou para conhecer Eduardo e Márcia pessoalmente. O encontro foi emocionante, com Dona Maria agradecendo repetidamente ao casal pela generosidade demonstrada para com sua filha. Eduardo e Márcia ficaram encantados com a simplicidade e carinho dos pais de Ana, compreendendo melhor as origens dos valores que tanto admiravam nela. Ana começou a receber convites para participar de congressos de enfermagem como palestrante, compartilhando sua experiência tanto em cuidados intensivos quanto na gestão da Fundação Esperança. Ela descobriu que tinha facilidade para falar em público e que suas apresentações inspiravam outros profissionais da área. Essa visibilidade profissional abriu novas oportunidades de crescimento em sua carreira. Márcia, que havia se recuperado completamente do episódio cardíaco, decidiu se envolver mais ativamente nas atividades da Fundação. Ela e Ana
trabalhavam juntas na seleção de candidatos e no acompanhamento do progresso dos bolsistas. Márcia descobriu uma nova paixão em poder contribuir diretamente para a formação de profissionais de enfermagem dedicados. A primeira turma de bolsistas da Fundação Esperança estava se formando com resultados excepcionais. Todos os beneficiários haviam conseguido emprego em hospitais renomados, e muitos já demonstravam interesse em continuar seus estudos em níveis mais avançados. Ana se sentia profundamente realizada ao ver que o investimento de Eduardo e Márcia estava gerando frutos concretos na sociedade. No final daquele primeiro ano de transformações, Ana refletiu sobre como uma única noite de trabalho havia mudado não apenas sua vida, mas também a vida de muitas outras pessoas através da fundação. Ela compreendeu que, às vezes, o destino coloca pessoas especiais em nosso caminho para nos ensinar sobre generosidade, gratidão e o poder transformador da bondade humana. 2 anos depois daquela noite transformadora na sala de emergência, Ana Clara havia se tornado uma referência respeitada na área de enfermagem intensiva em São Paulo. Sua pós-graduação foi concluída com distinção máxima e ela havia sido convidada para integrar a equipe de pesquisa de um importante centro médico especializado em cardiologia. Sua tese sobre protocolos de emergência em paradas cardíacas havia sido publicada em revistas científicas nacionais e internacionais. A Fundação Esperança cresceu muito além das expectativas iniciais. O que começou como uma iniciativa para ajudar alguns enfermeiros carentes havia se tornado um programa robusto que já havia beneficiado mais de 50 profissionais. Eduardo decidiu aumentar significativamente o aporte financeiro da fundação e Ana assumiu oficialmente a direção executiva da organização, equilibrando essa função com sua carreira clínica. Ana e Felipe haviam se casado em uma cerimônia simples e emocionante, com Eduardo e Márcia como padrinhos. O casal escolheu realizar a festa no apartamento da Vila Madalena, convidando familiares, amigos e colegas de trabalho para celebrar essa nova etapa. A presença dos pais de Ana, visivelmente orgulhosos e emocionados, tornou o momento ainda mais especial. Eduardo e Márcia se tornaram avós postiços de Ana, acompanhando de perto todas suas conquistas pessoais e profissionais. Eles haviam encontrado em Ana a filha que nunca tiveram, enquanto Ana descobriu neles mentores e amigos que a apoiavam incondicionalmente. A relação entre eles havia evoluído muito além da gratidão inicial, transformando-se em um vínculo familiar genuíno. A carreira de Ana continuava em ascensão meteórica. Ela havia sido convidada para dirigir o departamento de enfermagem de um novo hospital que Eduardo estava construindo através de uma de suas empresas. O projeto previa uma unidade de saúde focada em atendimento de emergência para comunidades carentes, combinando excelência médica com responsabilidade social. Ana aceitou o desafio de estruturar todo o departamento de enfermagem do novo hospital, aplicando tudo o que havia aprendido ao longo de sua carreira e estudos. Ela desenvolveu protocolos inovadores de atendimento e criou um programa de treinamento continuado que se tornou modelo para outras instituições de saúde. Sua visão humanizada da medicina atraía profissionais talentosos que compartilhavam dos mesmos valores. A história de Ana e Eduardo começou a ser conhecida na comunidade médica de São Paulo como um exemplo inspirador de como a gratidão pode gerar transformações sociais positivas. Jornalistas especializados em saúde procuraram Ana para entrevistas, interessados em documentar como sua trajetória poderia inspirar outros profissionais da área. Felipe se especializou em cirurgia cardíaca e passou a trabalhar em parceria com Ana no novo hospital. Juntos, eles formavam uma equipe excepcionalmente competente, combinando expertise médica e de enfermagem de alto nível. Seus pacientes frequentemente comentavam sobre a qualidade diferenciada do atendimento que recebiam,
resultado da sinergia profissional entre o casal. Ana nunca esqueceu suas origens humildes e mantinha contato regular com a comunidade onde cresceu. Ela criou um programa de extensão da Fundação Esperança, especificamente voltado para jovens do interior que sonhavam em cursar enfermagem. Muitos desses jovens vinham de situações similares às que ela havia enfrentado, e Ana se sentia realizada ao poder abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Dona Maria e Senhor João se mudaram para São Paulo para ficar mais próximos da filha e netos que esperavam chegar em breve. Ana havia anunciado sua primeira gravidez e toda a família estava emocionada com a perspectiva de uma nova geração. Eduardo e Márcia se ofereceram para ser avós postiços da criança, completando o círculo de amor e cuidado que havia começado naquela noite dramática no hospital. Durante a festa de comemoração dos 2 anos da Fundação Esperança, Ana fez um discurso emocionante para todos os presentes. Ela falou sobre como uma promessa desesperada havia se transformado em uma força transformadora que beneficiou dezenas de pessoas. Ana reconheceu que nada daquilo teria sido possível sem a generosidade extraordinária de Eduardo e Márcia, mas também sem sua própria dedicação ao trabalho que amava. Eduardo, ao ouvir o discurso de Ana, refletiu sobre como aquela noite no hospital havia mudado também sua perspectiva sobre o verdadeiro significado da riqueza. Ele havia descoberto que o maior prazer que o dinheiro podia proporcionar era a capacidade de transformar vidas de forma positiva. Sua empresa havia adotado programas sociais mais robustos, inspirados no exemplo da Fundação Esperança. Márcia, completamente recuperada e mais saudável do que antes do episódio cardíaco, dedicava grande parte de seu tempo às atividades da fundação. Ela frequentemente dizia que sua parada cardíaca havia sido um presente disfarçado, pois permitiu que ela e Eduardo descobrissem uma nova forma de dar significado às suas vidas através do serviço aos outros. Naquela noite, enquanto Ana observava sua família ampliada, reunida em celebração, ela compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nos apartamentos ou recursos financeiros que havia recebido. A maior riqueza estava nas relações humanas genuínas que havia construído, no impacto positivo que estava gerando na vida de outros profissionais de enfermagem e na certeza de que estava usando seus talentos para tornar o mundo um lugar melhor. A promessa desesperada de Eduardo havia se transformado em muito mais do que uma simples doação financeira. Havia criado um legado de esperança, generosidade e transformação social que continuaria impactando vidas por muitas gerações futuras. Ana sorriu ao perceber que, às vezes, os momentos mais difíceis da vida podem se transformar nas bênçãos mais inesperadas. Esta é a prova de que pequenos atos de dedicação podem gerar transformações extraordinárias. Que a história de Ana Clara nos inspire a sempre dar o melhor de nós mesmos, independentemente das circunstâncias, pois nunca sabemos como nossa dedicação pode tocar a vida de outras pessoas de forma permanente. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.